com essa cobertura de todo esse desdobramento. E repito, precisa a gente discutir de forma séria, o Congresso tem um papel fundamental nisso, a regulamentação das redes, porque como está sem regra, não tem como ficar. Bom, a Raniele Veloso traz para a gente de Brasília a tramitação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê reajustes para magistrados no país. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o líder do governo aqui no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, criticou essa proposta de emenda à Constituição, que tem como objetivo aumentar os salários dos juízes e promotores e procuradores do Ministério Público em 5% a cada 5 anos. Randolfo Rodrigues lembrou que esse é um momento sensível para as contas do governo, pediu bom senso ao Congresso Nacional, até porque nesse momento os servidores das universidades fazem greve e também pedem reajustes salariais, planos de cargos e salários. Randolfo Rodrigues disse que o governo vai tentar adiar ao máximo essa votação, que as discussões já começam na próxima semana. Para votar essa PEC são necessárias 5 sessões. Vamos ver o que o líder disse. Nós vamos dialogar, pedir o bom senso e a reflexão do Congresso em relação a esse tema. Eu acho que tem 2 questões a serem analisadas sobre a proposta. Uma primeira é uma questão de justiça. Não me parece muito adequado não ter nenhuma proposta para o conjunto dos servidores públicos e o Congresso aprovar uma matéria para a cúpula do funcionalismo público. O segundo é a questão do cuidado fiscal que nós todos temos que ter para manter a trajetória de crescimento da economia brasileira, de controle da inflação, de continuação da sequência de queda de juros. Para isso, nós temos que dar bons sinais. Bom, o senador Randolfo Rodrigues também disse que o impacto nas contas públicas pode chegar a 6 bilhões de reais. Mas o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, falou em um rombo de 42 bilhões de reais. Isso porque o relator da proposta na CCJ, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, também incluiu ministros do Tribunal de Contas da União, dos estados e municípios, defensores públicos, delegados, membros da Advocacia Geral da União e procuradores de estados e também do Distrito Federal. Só lembrando que o governo, nesse momento, tende a equilibrar as contas, buscar fontes para cumprir aquela meta de déficit zero que foi restabelecida nessa semana. Por isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deve entrar nas negociações. Decisão difícil nesse momento, mas foi um aceno direto também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Judiciário, que ontem, a gente lembra, recebeu aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É isso, Ananias, eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Muito bem, obrigado, Rani Veloso, até amanhã. Olha, nós estamos mostrando aqui durante toda essa semana um cabo de guerra, um conflito muito claro entre o Congresso e o governo, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Alexandre Padilha. Estão, de fato, em um momento de confronto. E aí aparece esta PEC. É uma pauta bomba. É uma pauta que busca comprometer o equilíbrio fiscal do governo. É isso, João? Olha, o principal aí dessa proposta é que, mais uma vez, se faz uma legislação sem nenhuma base, vamos dizer assim, científica, racional para isso. Vou dar um exemplo bem aqui. Por exemplo, o auxílio moradia criado pelo Supremo. Que quem não sabe, o auxílio moradia foi criado pelo Supremo. Não existe lei para aquilo, não. É uma medida administrativa. É R$ 5.537 que todos os juízes recebem, fora o salário dele. Mesmo que ele tenha moradia, mesmo que ele tenha residência, ele recebe isso aí. Eu estou dizendo isso até porque eu tenho parentes bem próximo até demais, às vezes, que recebem e ainda falam do Bolsa Família. Mas só para você ter ideia, os juízes recebem hoje auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio educação, auxílio alimentação e auxílio transporte e ainda em deslocamentos excepcionais, ajuda de custo. Vamos combinar, minha gente. Você pegar agora e projetar um aumento aí que vai dar em média para os juízes que estão mais tempo na carreira, vai dar 35%, é um pouco demais para um momento que o país vive. O país vive um momento de pré-recessão, saiu de uma recessão, está numa pré-recessão.
Aí você tenta bancar programas sociais que pegam 20 bilhões de reais. Aí você vai, lança uma emenda, do nada, simplesmente como uma forma de atrapalhar o governo. Se lança um aumento para primeiro, o projeto original era para o juiz e membros do Ministério Público Federal. Se estendeu para a Advocacia Geral da União, daí veio para o Ministério Público dos Estados, daí veio para a Defensoria dos Estados, daí vai para os municípios, porque é por analogia, aquilo tem um efeito cascata. Eu lhe digo, vai dar muito mais de 50 bilhões nessa brincadeira, ou seja, dá um Bolsa Família que atende 30 e tantos milhões de pessoas para 12 mil, 14 mil pessoas. Então, a gente tem que parar de brincar. Sem contar que o magistrado brasileiro ganha melhor do que um juiz americano. É desconectado total da realidade. E a gente... O magistrado brasileiro, nada contra o magistrado, não. Pelo contrário, acho que o magistrado tem que ser bem enumerado. Sim, eu também acho. Agora, um magistrado brasileiro, na maioria das vezes, ele ganha mais do que um juiz americano. Como... E não precisa que eu explicar que a economia americana é bem mais pujante do que a daqui, né? É como você estava dizendo, não é contra a categoria em si, não é contra os magistrados. O juiz tem que ser bem enumerado. Exatamente, o juiz tem que ser bem enumerado. Mas é uma ação muito clara de prejudicar o governo, de desestabilizar, de desgastar o governo, desconectado da realidade. Até porque a gente está vendo, nesse momento, as universidades de greve, os institutos federais de greve, Marta. Pois é, Nunes, é justamente isso que eu ia citar. É, no mínimo, vergonhoso tentar pautar esse projeto num Brasil, num cenário que a gente está vivendo, onde institutos federais, universidades federais, professores estão aí diariamente fazendo manifestações, alguns estão em greve por aumento de salário, buscando ali a voltar atrás de alguns, 8, 10% de alguns direitos que foram perdidos. Né? Então, é uma vergonha que Aí assim, é muito fácil chegar a qualquer um e plantar uma narrativa de que o judiciário está fazendo coisa errada, não está cumprindo o seu papel, porque o desgosto e a revolta da população é essa. O problema, Cátia, é que o próprio judiciário depois vai dar outra facada no governo. Por quê? Existe uma coisa na administração pública chamada princípio da isonomia. Isso é um princípio absoluto, está no artigo 5º, salvo engano, no artigo 5º da Constituição. Tem que ser cumprido, é um preceito constitucional. O princípio da isonomia é que todos são iguais perante a lei. Se tu vai dar para o juiz, se tu vai dar para o magistrado, para o MP, tu vai ter que dar para todos os funcionários. Por quê? Porque eles não são melhores, eles não estão acima da Constituição. Entendi, João. E aí o funcionário público federal que vai ter direito vai dizer assim, eu tenho direito. Aí o estadual diz, por analogia... Vira uma bola de neve. Aí o do município vai, eu também tenho direito. Quer dizer, você cria uma bola de neve sem a menor responsabilidade, que esse Congresso não tem responsabilidade nenhuma. E o pior, o presidente não compreendeu que não vai conseguir fazer uma base. O presidente não compreendeu que não vai conseguir uma base, porque uma base se faz com quem tem definições de caráter, com quem tem definições de posição. E, na verdade, o que se tem aí é uma leva de aproveitadores que não têm identificação nenhuma com o governo e que vão, cada vez mais, tentar sugar o que puder do governo. João, eu entendo sua